Salve, salve, galerinha! Tudo bem com vocês? Professora Patrícia na área mais uma vez, passando para desejar tudo de bom. Espero que todos estejam bem e com saúde, que é o mais importante. Bom, então, sem mais papos, vamos aqui começar, dar início e continuidade ao nosso conteúdo sobre exercício físico, atividade física, qualidade de vida, aptidão física e saúde. Nesta aula de hoje, nós vamos contemplar o conteúdo de componentes da aptidão física relacionada à saúde, tá ok? Vamos lá. Preparados? Agora! Bom, pessoal, na aula passada eu recuperei esse slide aqui para falar para vocês sobre a aptidão física relacionada à saúde e a aptidão física relacionada ao desempenho. Vejam que os componentes da aptidão física relacionada à saúde é a resistência cardiorrespiratória ou aptidão cardiorrespiratória, a composição corporal, força, flexibilidade e resistência muscular localizada. Na aula passada, nós falamos sobre a aptidão cardiorrespiratória, que é a potência cardiorrespiratória, também conhecida, e também falamos da composição corporal. Nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre a força, a flexibilidade e a resistência muscular localizada. Tranquilo? E, posteriormente, nós vamos falar sobre os componentes da aptidão física relacionada ao desempenho, tá bom? Então, vamos lá. Bom, pessoal, então eu quero começar falando sobre a força, que essa valência física, ou qualidade física, é uma das mais importantes variáveis motoras para o ser humano, pois é exatamente através dela que a gente consegue realizar qualquer tipo de movimento, do mais simples até o mais complexo. O indivíduo sem força, ele não consegue executar nem os movimentos de sobrevivência. Então vejam que até para respirar, para a gente mobilizar a nossa caixa torácica, o nosso gradil costal, que faz a mobilização do ar, de inspirar e expirar, a gente precisa ter força na musculatura respiratória, porque senão nem respirar a gente não consegue, para você ver como a força é uma valência física importante, tudo bem? Bem, e a força muscular, em termos de definição, ela é a capacidade de exercer tensão contra uma resistência. Entenda a palavra tensão, que ela está aí em negrito, entenda tensão como uma contração muscular, uma ação muscular. E entenda a resistência como uma carga que se opõe a esse movimento. Então, veja que eu coloquei dois exemplos aí do movimento de flexão de cotovelo, que é como se você fosse fazer o muque, que a pessoa chama, vou fazer aqui meu muque. Então, a partir do momento em que você flexiona o cotovelo e contrai o músculo do bíceps, que é esse músculo que fica posicionado na região anterior do braço, você já está exercendo uma tensão, certo? E nessa imagem do lado que eu coloquei aqui uma pessoa, um rapaz bem musculoso, com esse halter na mão, veja que isso aqui significa a resistência dele, tá bom? Então, qualquer ação que eu exerço contra uma determinada resistência, eu já estou aplicando uma força muscular. E quais são esses tipos de força muscular? Nós temos a força dinâmica, que também é conhecida como força isotônica, que ela pode ser concêntrica ou excêntrica. Nós temos a força estática, também conhecida como força isométrica, e também temos a força explosiva. Em algumas outras bibliografias, vocês podem encontrar força máxima, vocês podem encontrar força isocinética, então tem outras forças que elas são menos citadas, mas as principais são essas aqui que eu compartilhei com vocês. Vamos conhecer agora a força dinâmica ou força isotônica. Como o nome já diz, força dinâmica, o nome dinâmico relacionado a movimento. Ou seja, o que é a força dinâmica? É a capacidade que o indivíduo tem de produzir contrações musculares
e que levam o segmento do corpo a se deslocar, a se movimentar, vencendo a resistência, ou seja, vencendo uma carga. A força dinâmica, como eu falei para vocês, ela pode ser concêntrica e esse tipo de força concêntrica é quando a força que eu estou executando com o meu músculo, ele vence a resistência, ou seja, quando eu realizo uma contração muscular, eu posso vencer a resistência, como a resistência pode vencer a minha força. Quando a minha força muscular vence a resistência, eu digo que esse movimento é um movimento concêntrico. E quando a resistência vence a força, ou seja, quando ela é maior do que a força, eu digo que essa força é uma força excêntrica. Olha o exemplo aqui, ó. Por exemplo, esse braço, esse movimento que eu coloquei aqui para vocês, esse desenho, mostra um músculo, né, um braço que ele está fazendo um movimento de flexão e extensão. Quando ele faz a flexão, ou seja, que ele aproxima, faz uma aproximação ali do halter para perto do ombro, ou seja, que ele diminui o ângulo articular do cotovelo, eu estou fazendo uma ação concêntrica, ou seja, uma flexão. Quando eu estendo, ou seja, quando eu afasto o peso do meu ombro, ou seja, colocando ele para distante do meu corpo, eu faço uma extensão do cotovelo. E isso é a força excêntrica. Professora, e quando é que essa questão que a senhora fala de vencer a resistência e vencer a força? É porque quando eu faço a flexão, a minha força está sendo maior do que a resistência, ou seja, eu estou vencendo a resistência. E quando eu deixo a resistência vencer a força, eu afasto o peso do meu corpo, ou seja, a resistência está sendo maior do que a força, ou seja, ela está vencendo a força, ok? E a força estática, pessoal? A força estática, também conhecida como força isométrica, é quando eu consigo realizar uma força muscular e essa força ela se iguala à resistência ao ponto de não haver movimento algum. Eu coloquei aqui alguns exemplos para vocês visualizarem, né? Então, nessa força estática, não há alteração do ângulo articular durante a contração muscular. Veja, por exemplo, em uma queda de braço. Em uma queda de braço, quando os dois oponentes estão ali no meio da queda, realizando uma vigorosa contração muscular, mas não há movimentação de nenhum dos lados, então é porque eles dois estão exercendo uma força isométrica, ok? A mesma força isométrica é visualizada nesse movimento aí, ó, a pessoa numa situação de equilíbrio e está fazendo um movimento de contração do abdômen, mantendo a posição parado, mas ela está fazendo uma vigorosa contração muscular de várias regiões do corpo, né? Ilho-pessoas, abdômen, músculos eretores da coluna, músculos dos braços e outros. E um movimento conhecido como prancha, que é quando você fica com o corpo estendido, o cotovelo apoiado no chão. Então você faz também uma forte, uma vigorosa contração, principalmente da musculatura do core, né? Do abdômen. Pessoal, força explosiva, né, também conhecido como potência muscular, é a capacidade que o músculo tem de exercer o máximo de energia em um ato explosivo, né? Essa força explosiva ela está muito presente em alguns desportos, né? Por exemplo, quando o pessoal ali pratica aquela modalidade do CrossFit, né? Faz um salto, quando você sai do chão para ir em direção a um outro local, né? Nesse exemplo que eu estou mostrando para vocês aí em cima do box, né? Da caixa. Então, eu estou fazendo um movimento de explosão, explosiva, força explosiva. Também no desporto, por exemplo, no vôlei, quando eu vou fazer ali uma cortada. Então, esse movimento eu faço através de uma força explosiva. Quando eu vou fazer um chute, né, no futebol, quando eu vou chutar, também força explosiva. Quando eu vou fazer um arremesso, no caso do handball, também uma força explosiva, ok? Pessoal, e como é que a gente avalia a força muscular? Existem várias formas de avaliar, né? Existe um instrumento chamado dinamômetro, que é um equipamento voltado para avaliar a força muscular.
Eu tenho aqui 2 exemplos para vocês. Eu trouxe o dinamômetro manual, que é esse que vocês estão vendo na imagem, no qual o avaliado ele vai fazer uma força vigorosa nesse equipamento e ele vai movimentar aí a setinha, né, do cursor e vai identificar o quanto de força foi gerada nessa ação. E eu também tenho o dinamômetro de pernas para avaliar força de membro inferior e também para avaliar a força da região lombar, tá? Outra forma de avaliar a força muscular é através do teste de uma repetição máxima, no qual esse teste consiste na quantidade máxima de massa que o indivíduo consegue levantar em uma única vez, mas o movimento tem que ser executado de forma correta e durante a realização do exercício, ok? Eu posso fazer o teste de uma repetição máxima em qualquer segmento do meu corpo, ou membro inferior, membro superior, como vocês estão vendo aí a imagem, ok? Turma, vamos falar agora de resistência muscular localizada. O que seria essa resistência muscular localizada? É a qualidade física que permite você realizar várias repetições em um determinado movimento com a mesma eficiência no maior tempo possível. Lógico, contra uma resistência, nem que seja a resistência do seu próprio corpo, que já é uma resistência, tá? Então, eu coloquei o modelo aí, um exemplo da pessoa realizando o abdominal. Então, quando a pessoa está realizando o abdominal, ela está vencendo a resistência do peso do seu próprio corpo. Okay? Como é que eu consigo avaliar a resistência? Eu tenho 2 exercícios que são geralmente os mais utilizados. Eu tenho o apoio de frente no solo, no qual eu consigo executar o máximo de repetições em 1 minuto. E eu tenho 2 formas de posicionamento. Para o sexo masculino, que a ponta do pé fica apoiada no chão, e para o sexo feminino, as mulheres podem apoiar o joelho no chão. Quando o avaliado vai executar o apoio de frente, eu vejo quantas repetições ele realizou em 1 minuto e após isso, eu pego esse valor e jogo na tabela para eu avaliar qual é a qualidade da resistência muscular dele. Então, eu vejo qual é a idade, quantas repetições ele fez e vejo qual é a classificação dele. Se for um homem, eu vejo, através das repetições, eu vejo se ele está enquadrado na categoria de excelente, acima da média, está abaixo da média ou está fraco. Da mesma forma, são com as mulheres, tá? Bom, pessoal, o outro teste que eu trouxe para vocês é o teste de abdominal, que da mesma forma como a flexão de cotovelo, né, o apoio de frente, você vai avaliar a execução no máximo de repetições em 1 minuto, né? Após a execução, você vem na tabela e avalia quantas repetições a pessoa fez em 1 minuto, verifica qual é a idade da pessoa, né, do avaliado, e vê qual é a classificação dela, se ela tem uma resistência muscular excelente, acima da média, se está média, se está abaixo da média ou se está fraco, ok? E para finalizar, temos aqui a flexibilidade, tá? Então, a flexibilidade é uma das qualidades físicas, pessoal, mais importantes também, junto com as demais, né? Mas a flexibilidade, ela te possibilita realizar vários movimentos do dia a dia de forma confortável, sem gerar dores musculares e desconfortos musculares. Essa valência física consiste na execução voluntária de um movimento com amplitude articular máxima, por uma articulação ou conjunto de articulações dentro dos limites morfológicos, sem que haja um risco de provocar lesão. Quais são os tipos de flexibilidade que a gente tem, né? Nós temos a flexibilidade estática, que é aquela que o indivíduo alcança uma determinada posição e ele se mantém nessa posição por um determinado tempo. E nós temos a flexibilidade dinâmica, que ela é aquela manifestada durante algum movimento corporal, né? Ou seja, quando você vai executar alguma ação em movimento e você consegue realizar aquela ação de flexibilidade, a gente chama de flexibilidade dinâmica, está muito presente nas bailarinas, nas ginastas, né? Conforme o exemplo que vocês estão vendo aí.
Como é que a gente avalia a flexibilidade, pessoal? Eu tenho 2 testes. Eu tenho o teste de sentar e alcançar, conhecido como banco de Wells, que eu uso esse instrumento aí, que é um banco, onde o avaliado fica sentado, faz a flexão do tronco e vê até que distância ele consegue alcançar. E eu também tenho o teste de sentar e alcançar adaptado, no qual eu não preciso do banco de Wells, né? Posso usar apenas uma fita métrica no chão. Depois desse teste, eu vejo qual foi a distância que ele alcançou e coloco na tabela e vejo se a flexibilidade dele está boa, está fraca, está ruim, está excelente. Para finalizar, pessoal, quais são os fatores que podem influenciar na nossa flexibilidade, né? Primeiramente, nível de atividade física. Quanto mais ativo você é fisicamente, melhor vai ser a sua flexibilidade. Quanto mais sedentário você é, pior é a sua flexibilidade. Por quê? Porque a flexibilidade, ela é uma qualidade física treinável. Quanto mais você treina, mais você tem. Não existe aquele indivíduo que nasceu sem flexibilidade. Todos nós temos, mas tem aqueles que têm melhor e pior, conforme o seu treinamento. Quanto mais você treina a flexibilidade, melhor ela fica. Outro fator é o volume muscular. Aquela pessoa que tem muito músculo, ele tende a ter uma flexibilidade menor, porque existe uma barreira anatômica, ou seja, quanto mais músculo você tem, menor é a sua amplitude articular. Outra questão importante a ser considerada é a hora do dia. Por exemplo, pela manhã você tende a ter uma flexibilidade menor. Por quê? Porque você passou a noite dormindo, parado. Então, geralmente pela manhã, até a questão da temperatura do seu músculo está mais baixa. Então, essa questão da temperatura do músculo também influencia. Então, com o passar das horas do dia, você vai melhorando a sua lubrificação articular, melhorando a temperatura do músculo e você vai melhorando também a sua flexibilidade. E também em relação ao sexo masculino e feminino. Geralmente as mulheres têm uma flexibilidade melhor devido às suas características fisiológicas, ou seja, questões hormonais ajudam as mulheres a ter uma flexibilidade melhor do que a dos homens, tá? Contudo, não podemos esquecer que a flexibilidade é uma qualidade física treinável. Pode ser que homens tenham flexibilidade melhor do que as mulheres porque eles podem treinar mais do que algumas mulheres, tá bom? Então, turma, nossa aula de hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela atenção de vocês. Qualquer coisa, estou à disposição. Espero que você tenha bons estudos e mantenham-se cuidadosos com a saúde, ok? Obrigada, pessoal. Um abraço. Amo vocês.